E olha, o BRT voltou a rodar hoje, mas ainda não existe uma solução definitiva para o problema. Hoje tem audiência na Justiça do Trabalho para tentar chegar a um acordo. A Prefeitura diz que não vai dar dinheiro para o consórcio e o BRT alega que o caixa está vazio. A notícia veio pela TV e Dona Carla tomou coragem. Saiu de Nova Iguaçu, onde mora, para ir para o trabalho no Recreio. O BRT na estação Mato Alto é a terceira e última condução que pega para chegar ao destino. Um alívio, né? Porque eu sou diarista, se eu não trabalhar eu não ganho, né? Então ontem a senhora não ganhou? Ontem eu não ganhei. Não trabalhou? É. Para mim pegar o frescão também, para mim não tinha condições. O serviço voltou e as reclamações também. Realmente tem sido complicado, né? Essa situação tem que ter uma reestruturação do sistema, porque não está atendendo a demanda. Tem qualidade o serviço? Péssima, péssima, péssima. O que poderia melhorar, na opinião da senhora? Acho que nós teríamos que ter outras opções, né? Os ônibus passavam lotados. Dona Lucicleide sofre até hoje as consequências de um empurra-empurra para entrar no BRT. Foi assim que ela quebrou o dedo há 1 ano. Somos seres humanos. Nem animal entra dessa forma. Eu acho que a forma que a gente está andando, viajando para o trabalho, é desgastante. Eu me desgasto mais no BRT do que no meu próprio trabalho. Ontem, cerca de 170 mil passageiros ficaram sem o sistema de transporte. No horário de pico da volta para casa, os trabalhadores tiveram que disputar espaço nos ônibus de linha e pagar a passagem do próprio bolso. Tive que pegar 3 conduções para poder para poder chegar no trabalho, pedir para sair mais cedo para ver se eu consigo chegar em casa. Tudo lotado, uma bagunça. O Rio de Janeiro está uma bagunça. O BRT começou a voltar aos poucos no final da noite, mas a espera por uma condução se arrastou até a madrugada. Vou para o Recreio, geralmente costumo demorar uns 10, 15 minutos esperando aqui no ponto. Já estou há mais de meia hora esperando o ônibus. A volta aconteceu depois de uma reunião do prefeito Eduardo Paes e da secretária municipal de transportes, Maína Celindônio, com representantes das empresas de ônibus. E o consórcio BRT entrou na justiça pedindo o fim da paralisação que interrompeu o funcionamento do serviço. Mas a liminar foi rejeitada pelo TRT, que alegou que o consórcio não deixou claro quem organizou a paralisação. Depois da justiça negar a liminar, foi marcada para hoje à tarde uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho entre o Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura, o consórcio BRT e o Sindicato dos Rodoviários. O BRT disse que suspendeu temporariamente a proposta de redução salarial dos funcionários. Hoje, o prefeito Eduardo Paes voltou a dizer que a paralisação do BRT foi fruto de uma ação combinada entre os donos das empresas de ônibus e dos rodoviários. Já o consórcio disse que a paralisação aconteceu exclusivamente por conta da decisão de um grupo de rodoviários e que a ideia de lockout é irreal e em nada colabora para a solução de um problema que precisa ser finalmente tratado com a devida seriedade e diálogo entre as partes. Paes deu um prazo de 3 meses para decidir se ajusta ou interrompe o contrato com o consórcio. Nós estabelecemos um prazo limite de 3 meses para encaminhar, tentar um acordo de mudança contratual. Se ele não acontecer, um acordo vai ser feito unilateralmente. Agora, isso não quer dizer, e essa é a má notícia, mas eu falo sempre a verdade para a população, que, acabado esses 3 meses, o BRT vai funcionar com uma maravilha. Não, a gente precisa estabelecer os novos parâmetros, e isso vai levar um tempo até que o BRT volte a funcionar bem. Não tem BRT na prateleira, né? Não dá para recuperar a estação do dia para a noite. A gente também não pode fazer aporte fora do contrato. Então, uma série de medidas que, infelizmente, vão demorar um pouco mais de tempo do que seria desejável. Na prateleira mesmo, só tem passageiro que se sente dentro de uma lata. É como se estivéssemos em uma lata de sardinha dentro de um forno. Então, assim, está muito precário a manutenção dos ônibus em todos os sentidos. Um problema que já se arrasta aí há muitos anos. Edmilson está aqui. Boa tarde, Edmilson, tudo bem? Boa tarde, gente. Olha, a fato é que a quantidade de ônibus que está rodando nas ruas é muito abaixo do que determina lá o contrato. É isso. Do que o prefeito falou ali, é super importante a gente ter um limite ali de tempo, né? Então, o prefeito botou um limite ali de 90 dias, é super importante, porque a população precisa enxergar isso. Bom, até 90 dias vamos ter uma solução para isso e depois que o
que o transporte melhore. Eu tive acesso a outros números também, nós tivemos acesso aqui, você também teve acesso a outros números da Secretaria Municipal de Transportes. O que mostra isso para a gente? O prefeito botou lá, ó, quero crer que não era uma operação tartaruga. E ele falou com base nesses números aqui. Segundo a análise da Secretaria Municipal de Transportes, gente, na hora do pico no BRT, 7% da frota, olha, não tá, 7% dos ônibus não estão usados. 14%, isso na hora do pico, das 5 da manhã às 9 horas. 14% fazem apenas uma viagem. E à tarde, das 4 às 8 horas da noite, 16% dos ônibus não são usados. E 16% fazem apenas uma viagem. Então, essa é a grande reclamação da população, onde estão os ônibus. E aí tem uma outra análise que eles fizeram. Isso foi um levantamento feito durante o mês de janeiro. Exatamente, olhando para todos os ônibus da cidade. Então, bota lá, olha, Santa Cruz, o consórcio Intersul, Transcarioca, Internorte. E olhando para tudo, gente, olha o que aconteceu com os ônibus. Da frota, que é frota operante, 3.020, apenas 40% estão atendendo a população. Se a gente olhar lá para Santa Cruz, olha o que aconteceu com Santa Cruz. Apenas 27% dos ônibus estão nas ruas circulando. Isso é muito grave e isso mostra várias facetas do que aconteceu. A própria pandemia, lógico que nós tivemos menos pessoas procurando houve uma redução drástica do número de passageiros. Houve uma grande redução, é importante entender isso. Mas olhando aqui, principalmente para Santa Cruz, você tem a pirataria dominando o transporte naquela região. Cada vez mais difícil para as empresas conseguirem operar com o transporte de ônibus nessa região. Então, isso é super importante. Daqui a pouquinho a gente vai ter a análise da secretária sobre essa situação encontrada no Rio de Janeiro, que é muito grave agora. Isso só num mês de análise, né? Os passageiros já estão vivendo isso há muito tempo. Há muito tempo, nós sabemos, nós mostramos aqui as linhas que foram desaparecendo. Nessa análise também tem 40 linhas prioritárias que desapareceram. Até já, Edmilson. Até já. Agora, 12h55, Edmilson está de volta para falar dos ônibus do BRT que sumiram. Saiu aí o estudo da Secretaria de Transporte. Então, mostrei aqui no início do jornal, né, uma análise principalmente no horário de pico aqui da manhã e da tarde também, mostrando aqui a redução da frota. Olha, 7% da frota dos ônibus não são usados e 14% aqui dos ônibus fazendo apenas uma viagem. Falei já com o BRT, olha, porque tantos ônibus ficam aí. O BRT está dizendo o seguinte, olha, hoje dos 200 ônibus da frota disponível, 95% são utilizados nos horários de pico. Mas tem uma outra análise aqui também que é muito importante, que foi feita, essa que a gente vem cobrando já há muito tempo, até antes da pandemia, que os ônibus foram desaparecendo aos poucos. E essa análise mostra claramente aqui que hoje apenas 40%, gente, 40% da frota aí circulando. Em Santa Cruz, ainda mais grave, apenas 27%. Eu falei com a secretária municipal de transportes e ela fez uma análise para a gente. Vamos ver o que ela disse. Depois dessa análise, a gente, junto com as subprefeituras, a gente analisou quais são as linhas que não estão rodando, que são mais importantes para a população, e a gente mandou um ofício para os consórcios, né? São 20 linhas de alta demanda e 20 linhas de média demanda, determinando que eles voltem a operar essas linhas no prazo de 30 de março e 30 de abril. A gente analisou também os dados do GPS e a gente viu que alguns ônibus estavam com um tempo de ciclo, né? Ficavam muito tempo parados, podendo fazer mais viagens. A gente levou isso ao consórcio e o que eles explicam é exatamente a dificuldade financeira e uma tentativa de reduzir custos, reduzindo o número de quilômetros rodados, né? Então, a gente sabe que o sistema está em crise, é uma crise que já vinha antes da pandemia, que se acelerou, e a gente busca aí soluções junto ao consórcio, rápidas, para trazer mais qualidade ao serviço para a população. Acho que isso é super importante, é o que a população quer saber. Primeiro olha, o nosso problema está aqui, então tem o diagnóstico, e o outro estamos tomando providências. Então, a secretária aí falando que agora já temos aí um prazo até aí o final de abril para que pelo menos 40 linhas importantes e prioritárias voltem a circular e a gente vai ficar de olho. Quero lembrar uma coisa, a gente não falou ontem por causa do problema no transporte, não falamos do classificados do Edmilson. Mas amanhã tem, gente, vamos botar todas as vagas para você que está procurando emprego. Então, amanhã, classificados do Edmilson aqui, sem falta. Maravilha, Edmilson. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.